Acompanha a Jovem Pan, muito obrigado sempre pela sua audiência. Agora, destaque internacional. O governo dos Estados Unidos garante que Israel aceitou um cessar-fogo com o Hamas na faixa de Gaza. Uma das possibilidades seria uma trégua de 60 dias. Já o gabinete do premier Benjamin Netanyahu anunciou a criação de 22 novas colônias judaicas na Cisjordânia. Quem analisa esse cenário aqui conosco agora é a especialista em geopolítica do Oriente Médio, a professora Helena Xerém, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Tudo bem, professora? Boa noite, muito bem-vinda. Muito obrigada por me receberem novamente. Obrigado. Bom, professora, aquela discussão. Se foi o governo dos Estados Unidos que falou que Israel aceitou esse cessar-fogo, como que é possível avaliar essa informação? Isso pode ser verdade ou talvez uma pressão do governo americano para que isso vá à frente, porque as imagens que a gente viu nessa semana das questões humanitárias, das pessoas buscando alimentos na faixa de Gaza, tudo isso chama muita atenção, não é? Sim, com certeza. De fato, ainda não tivemos o Netanyahu efetivamente vindo a público falar sim, concordo, podemos seguir à frente com o cessar-fogo. Inclusive, tivemos algumas horas atrás, né? Foi hoje umas 5, 6 horas mais ou menos, essa confirmação pelo governo americano, pelo governo estadunidense, e justamente aqui o que a gente tem? Mais uma apresentação, mais uma representação do presidente Trump com aquilo que ele já vinha falando desde ainda dos seus discursos antes dele se tornar presidente, falando quando eu entrar, eu vou terminar, eu vou acabar com todas as guerras do mundo que estão nesse momento acontecendo. Não terminou ainda com Rússia e Ucrânia. Tentou levar para a mesa de negociação, mas é muito difícil, nesse mesmo sentido aqui de Israel-Hamas ou Israel-Palestina. É muito difícil você liderar uma mesa de negociação a partir do momento que você fala em defesa mais de um lado do que do outro. Tirando completamente de situação qualquer juízo de valor. O fato é, Israel almeja certos pontos, o Hamas deseja pontos completamente diferentes. Israel vê uma possibilidade de cessar-fogo temporário para que o Hamas devolva os hostages, né, as pessoas sequestradas, o que não significa que o Hamas almeja também esse cessar-fogo apenas temporário. Ele almeja que Israel saia, por fim, né, de todas as formas, da faixa de Gaza. Ambos os lados almejam muito mais do outro do que oferecem nessa mesa de negociação. Então isso também fica muito complicado. A partir do momento que o presidente Trump fala Israel já confirmou, mas número 1, Israel não confirmou, e número 2, e o Hamas. A gente tem, eu estava até conferindo agora um pouquinho no site da Associated Press, que é um internacional bem bom também, para a gente ter essas informações fresquinhas, assim como na Jovem Pan News. A gente ainda não tinha, até 10 minutos atrás, o Hamas sequer falando qualquer coisa. Eles falaram sim, prometemos que vamos ler, vamos dar uma olhada. A gente vai falando, aquele negócio meio brazuca. Mas no fim, não temos ainda nenhum dos dois lados confirmando qualquer tipo de cessar-fogo. O que a gente tem aqui é que talvez o Hamas já tenha pelo menos dado alguma indicação de que esses termos não atendem qualquer tipo de reivindicação do grupo terrorista. Agora, professora, queria perguntar o seguinte, a gente pouco, talvez, eu não sei se eu estou enganado, mas pouco a gente ouviu falar sobre a Cisjordânia nesse período dessa guerra. De que forma essa tentativa de Israel de tentar aumentar a população da própria Cisjordânia, isso tem a ver de uma forma direta com um desdobramento de uma guerra que ainda não terminou? Com certeza. Primeiro que a gente não consegue ver um final muito breve desse conflito. É muito triste falar isso, já fazem alguns anos e nem ideia de que horas que vai terminar esse conflito, justamente por aquilo que eu mencionei agora há pouco. Os dois lados envisionam coisas completamente diferentes. Agora, quando a gente fala da Cisjordânia, tem uma cena que essa semana ficou muito clara, deixou muito claro pra gente a extensão da destruição desse conflito agora, vários meses depois, anos depois, que foi uma fala do embaixador palestino junto à ONU, onde ele chora no plenário da ONU, é uma coisa muito pesada, ele fala das crianças que morreram. A gente já viu por milhares de vezes também, não só o Netanyahu, né, mas outros representantes do governo israelense colocando a mesma coisa, colocando o sofrimento das crianças, das vítimas disso, daquilo. Em todo esse cenário, parece que os demais vizinhos regionais
estão meio travados. Até que ponto eles conseguem efetivamente ajudar? Por um lado, a gente tem o Hamas na mesma linha de aliados do que o Irã, do que os Houthis no Iêmen, do que o Hezbollah no Líbano. Então, é uma questão muito complicada porque temos muitos atores em questão. Agora, a gente esperava, a gente espera uma interação um pouco maior da Cisjordânia, que seria esse outro território palestino, assim como a faixa de Gaza. A diferença é, a Cisjordânia é um pouco maior, a Cisjordânia tem mais espaço, mas isso não significa que eles estejam, com muito espaço sobrando, pode vir, que a gente consegue acatar todo mundo. Isso também não é a situação. A Cisjordânia também é uma região, uma área que está extremamente falida, onde a gente tem muitas pessoas por quilômetro quadrado. Então, é muito difícil colocar toda a responsabilidade em um ator, 2, 3, ou regionalmente, ao invés de a gente pensar quais são as possibilidades de Israel e Hamas chegar no acordo. É algo muito difícil, né? Mas cada um dá um pouquinho do braço a torcer. Aí, para resolver isso, não consigo ver um futuro tão breve. E falando sobre os atores, os países ao lado, a gente no início do conflito falava muito do Egito e do próprio Catar, mas poucas vezes a gente voltou a falar desses atores que podem ajudar numa negociação, num cessar-fogo, e em meio a tudo isso, as críticas que Israel continua recebendo, o próprio gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estaria fazendo pouco caso para terminar a guerra, professora. Isso. A ideia do Netanyahu não é quanto a esse conflito em específico. É o completo extermínio do Hamas. Da mesma forma que, quase contra-intuitivamente, aqui se a gente pensar no final de guerra, a visão final do Hamas também não é só em relação a essa guerra. Também é a total finalização do Estado de Israel. Então, estamos falando de dois atores que querem obliterar o seu próximo. O seu próximo não, né? Mas o próximo ali regional. E quando a gente vê os demais atores regionais, os demais países que tentaram oferecer acordos, tentaram sentar nessa mesa de negociação, alguns saíram um pouco queimados, internacionalmente falando, porque aqueles que defendem Israel recebem muitas críticas internacionais. Aqui estou tirando completamente juízo de valor. Simplesmente é um fato. Internacionalmente eles estão recebendo muitas críticas desde o início do conflito. Em contraposição, talvez, a não só esse detalhe, não só esse fato, como também o detalhe de que se gasta muita energia política, se gasta muito fôlego, se gasta financiamento, se gasta muita coisa para sentar numa mesa de negociação. Da forma como a gente fala, parece uma coisa razoavelmente simples, literalmente uma mesa que vários lados sentam e sentam ali para conversar. Mas, na verdade, isso exige horas e mais horas de reuniões de gabinete, a portas fechadas, com representantes oficiais, com representantes internacionais. É muito fôlego para um conflito que não parece ter um fim tão breve, ou não parece que terá um fim tão breve. Então, um pouco também por esse desgaste, a gente toma uma pausa, respira, repensa possibilidades. Esse acordo, por exemplo, aquele último que foi proposto pelo Catar e pelo Egito, já faz mais de 1 ano e meio. E nem probabilidade daquilo ali se desenvolver ou voltar a se desenvolver. Então, nesse momento, uma figura como o Trump, que vem, assim, chutando a porta com os dois pés, né? Ele chega sem muito medo, ele chega sem pensar muito nas consequências, ele fala aquele tipo de baboseira de que a faixa de Gaza a gente vai tornar num grande oásis corporativo. Eu falo um monte de coisas sem pé nem cabeça. Às vezes, talvez seja uma figura assim para o restante dos vizinhos regionais falarem, não, calma, a gente precisa retomar isso aqui, porque o poder de negociação faz mais sentido com aqueles atores que conhecem mais da história, que sabem mais do que estão falando e que têm mais poder diplomático do que deixar nas mãos do Trump. Sem dúvida. A professora Helena Scheren, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio, como sempre, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan. Bom descanso e volte sempre. Obrigada, Thiago. Muito boa noite a todos.